Ok, pessoal, já de volta e agora o nosso bate-papo com a vereadora e com a professora Amanda, né? A gente vai falar de uma opção de coisa aí, mas é tudo o nosso município, a nossa terra, a nossa gente. Amanda, bom dia. Bom dia, Hélio. Obrigada mais uma vez por estar aqui com vocês, podendo trazer informação para a população, para as pessoas que assistem seu programa. Diga para mim, o que eu posso te ajudar? Isso tem que virar rotina. Eu acabei de falar com o Padre Jorge, que esteve aqui com você. Sim. Esse ano ele tem que ser diferente para mim, aqui no programa. O ano passado, os 2 últimos anos, eles foram muito políticos. Lógico, você é política, você é vereadora, mas alguns vereadores, eu ainda não sei quem, e você seria uma delas, a gente está querendo uma visão diferente, fazer um trabalho diferente. Estar aqui e cobrar, apresentar problemas e já sair com soluções. Acho ótimo. Acho que essa postura da gente trazer para a população esse canal aberto. Você sabe que eu sou uma defensora de conselho, e conselho é o lugar que a população tem que estar dentro. Então, eu sou uma defensora dessa questão dos órgãos de controle, das emissoras, que as transmissões sejam feitas sempre com esse vínculo com o ouvir da população. Porque a gente só faz política efetivamente se a população participar. Sim. Se eles trouxerem para a gente, porque às vezes a gente tem ideias maravilhosas. Vimos em tal cidade isso, vimos em tal cidade aquilo, mas a urgência da população é outra aqui no nosso município. Então a gente tem que ouvir quem está na necessidade, que é a população. Então por isso que a gente partiu, desde o primeiro dia do nosso mandato, a visitar os espaços que a população usa. Então nós visitamos órgãos da saúde, nós visitamos órgãos da assistência social, nós visitamos outros órgãos de controle. Então a gente está nesse viés de fazer um mandato que a gente vai ao lugar para conhecer. Pois é isso. E a população está bem sabendo onde você vai. Sim. Até anteriormente, se puder saber 2, 3 dias antes, eu falei sobre o Padre Jorge. O Padre Jorge é uma outra pessoa que eu preciso ter. Ele não pode vir aqui ao programa simplesmente, eu vou lá para dizer que a igreja está pronta e está bonita. Não. Eu preciso do Padre Jorge aqui. Rapidamente a gente falou disso. É porque a gente já tinha falado anteriormente. Para falar sobre o projeto social dele. Ele precisa de ajuda no projeto social dele. Tá? Eu tenho o pessoal do COPET, Conselho dos Pastores, e o Metanoia. O projeto Metanoia agora, já liguei para o pastor Bruno, ele virou uma ONG. A ação social do Metanoia hoje já tem CNPJ. Interessante. Então, isso vai aumentar o trabalho da ação social, que é enorme. Até casa a gente está construindo. Eu acho isso super relevante, porque, por exemplo, o Padre Renato da Paróquia do Alto, o Padre Renato entregou um prédio mobiliado para o município usar como uma creche. Sim, foi. Né? E a gente conseguiu fazer com que a creche fosse instalada lá como creche própria. A creche ela é municipal, ela foi criada por força de lei, ela está no MEC, ela está dentro do INEP, ela está no censo escolar. Esse ano a gente consegue receber o repasse de 140 alunos para a nossa rede, que são 140 alunos que foram... Né, essa é a da Santa Cecília, isso. Que foram colocados ano passado no nosso sistema de educação, de ensino. E assim, então eu acho que todas essas ações que elas trazem benefícios para a coletividade, elas precisam ser sim divulgadas o quanto maior possível for a divulgação para a sociedade. Essa cara no programa que eu estou mudando. Como o último ano foi político, eu agora já quero ser mais objetivo para a população. O que também não vai fugir da política, porque nós somos agentes políticos, também, né? Não muda muita a gente está sempre nessa seara aí da política pública, não da política, às vezes, partidária. As pessoas, às vezes, confundem. A questão da política partidária é óbvio que ela é importante nesse país que a gente vive, porque ele é um país que tem um regramento dos partidos, então os partidos são importantes, mas a política pública de construção que vai dar os efeitos que a gente precisa para suprir as necessidades da população, ela é o tempo inteiro, está no nosso meio, no nosso dia a dia, está aqui com a gente quando a gente vai conversar das escolas particulares. Isso é um assunto de política pública. Né? Então, quando a gente traz essa questão que você está pontuando do padre, né, fazer a divulgação das ações sociais que ele faz, e acho que todas as outras religiões que têm algum tipo de ação social também precisam ter esse espaço, isso é política pública. Né, que a gente está atendendo a população. Então, quando a gente atende a população nas suas dores, nas suas demandas, a gente está construindo política pública. É esse raciocínio que a gente precisa colocar na população no geral. Eu ontem conversando lá no Clube Comari com uma moça que é empresária aqui na cidade, está com câncer no peito, no seio, né?
E ela falou, eu perguntei, você topa lá no programa? Lógico, eu quero falar disso. E a Missão Metodista Meudon, lá no bairro do Meudon, também já está se preparando para isso. Um projeto novo aí para cuidar e auxiliar as pessoas com câncer. Quer dizer, tudo isso são políticas públicas. É importante a gente dar visibilidade para isso. Eu me lembrei de um negócio muito engraçado, você falou sobre lá o... Eu preciso parar de falar do prefeito antigo, o prefeito que saiu. Mas agora eu me lembrei de um negócio engraçado, Amanda, até porque você sabe os números. Quando ele inaugurou, lá em Santa Cecília, no dia da inauguração dessa creche, ele falou assim, nós estamos inaugurando a nossa 107ª, 8ª obra da Secretaria de Educação, inaugurando a nossa 107ª escola, creche aqui no bairro de Santa Cecília. Falei, gente, como é que pode? Ele pegou todas as escolas, somou e falou. E feito por empresários, quer dizer, não foi feito por empresário. O empresário ajudou, mas foi o padre Renato e a creche. O terreno até já tinha lá, esse terreno, se eu não estiver muito enganado, aí sim, era de um empresário. Foi um movimento coletivo que aconteceu. Sim. A Carol Ferreira foi uma pessoa importante nesse meio de campo, né, na questão de movimentar o empresariado também para auxiliar a igreja. Infelizmente, houveram muitos equívocos na gestão passada, mas eu acho que eles ficaram lá para a gente registrar do que não se deve ser feito e que a gente pegue também o que foi bom e que dê continuidade. A gente sabe que tiveram muitos equívocos, mas alguns avanços também aconteceram. Então, vamos dar força ao que foi bom e reconstruir aquilo que foi destruído. Na educação, nós tivemos e estamos tendo ainda, né, resquícios desses equívocos, né, quando a gente ainda tem escolas que não foram finalizadas, quando a gente tem o Hermínia Josete, que ainda nem conseguiu ser entrado na parte de licitação para fazer a reforma. Então, isso tudo deixa a gente um pouco angustiado, né, um pouco machucado, né, a falta de carinho com a educação pública do nosso município, que infelizmente aconteceu, mas que eu tenho fé que a nova secretária aí vai trazer muita coisa boa para a gente. Não, com certeza. Agora, hoje faz exatamente 30 dias. Sim. Como é que foram os seus primeiros 30 dias como vereadora? Intensos. É uma palavra que eu posso usar com muito conforto. Foram dias intensos. Quem convive comigo sabe, eu gosto da questão de estar perto, de conhecer. Então, nós fizemos um organograma para conhecermos os espaços públicos que a gente ainda não conhecia. Eu conheço bem, né, as questões da educação, visitei as 100 unidades escolares. Na verdade, são unidades escolares públicas e conveniadas que totalizam esse quantitativo. E agora a gente está visitando os outros espaços, então visitamos CRAS, visitamos abrigo municipal, que inclusive a gente já tem umas questões que já estamos oficiando para o prefeito em relação ao abrigo municipal. Visitamos o centro administrativo, o Conselho da Mulher. Apesar de eu fazer parte do Conselho da Mulher também, eu acho que é importante que os meus assessores também conheçam o espaço, então fomos todos. Quando eu faço as visitas, eu levo eles para que eles conheçam também e ajudem a gente a pensar em soluções mais eficazes. E visitamos, a gente visitou muito equipamento, está tudo lá na rede social. A gente visitou posto de saúde, visitou... Gente, foi muito lugar mesmo. E a gente, com isso, a gente foi apontando as questões do café popular, a gente visitou também. Então, nós fomos apontando as questões que nós identificamos que podem ter melhorias e que não são custosas ao município, para que a gente já faça essas intervenções e torne o equipamento mais eficiente. A gente já até conseguiu alguns avanços, porque eram tão emergenciais que de boca mesmo nós falamos com o prefeito em algumas oportunidades que nós tivemos com ele, e ele já iniciou alguns reparos do que a gente precisava. Então, não esperem de mim algo diferente. Eu vou estar nas ruas, eu vou estar nos espaços, eu vou estar visitando, porque eu só posso falar sobre se eu conhecer. E eu acho que a gente não tem lugar melhor para conhecer senão no lugar que a pessoa usa, onde o usuário está, onde a população está presente, faz o uso recorrente do equipamento. Então,
A nossa postura vai ser essa. Não tão intenso como janeiro, porque janeiro era um mês de recesso das atividades da Câmara, então a gente tinha mais disponibilidade para estar fazendo essas visitas. Então a gente visitava 3, 4 equipamentos no dia. Eu pretendo agora, com o retorno das atividades da Câmara, que a gente tire um dia da semana para fazer essas visitas. Se a gente puder visitar mais de um equipamento, visitaremos. Se não, a gente vai visitar um equipamento com grande qualidade, ouvindo o servidor, ouvindo as pessoas que estão sendo atendidas, até usando os serviços que eu fiz isso. Eu tenho uma propriedade em Santa Rita e a gente visitou o posto de saúde lá de Fazenda Alpina e lá eu fui consultada, tinha um momento de encaixe, fiz um encaixe, fui consultada, até verificar que minha pressão estava alta no dia. Falei, é muita correria, deve ser isso, doutora, fica tranquila. Então, assim, ver se os equipamentos de fato funcionam, se estão com as condições adequadas, o que não está tão adequado, sinalizar para os secretários, porque às vezes também falta perna para eles conhecerem esses espaços. Então, é isso que a gente pretende fazer nesse primeiro momento. E depois também aprofundar as legislações municipais, não só na área da educação, acho que a educação a gente tem uma facilidade aí de andar em conjunto com a própria secretaria, e nas demais áreas também. Existem coisas que são pertinentes à forma interdisciplinar que as secretarias funcionam. Como é que está a situação das escolas esse início de ano? Escola municipal. As escolas municipais estão passando por vistorias. A secretaria nos informou que... O Leonardo falou no início do governo que 20 escolas estavam sem condições de uso. Eram problemas que já haviam, a gente já tinha até detectado e sinalizado, problemas da estrutura. Então, tinham escolas que tinham problemas crônicos nos telhados e eles já estão fazendo as trocas. A creche Paraíso, por exemplo, era uma creche que tinha um problema crônico quando chovia dentro da escola, por causa do telhado, e o telhado já foi todo trocado, segundo nos informaram. Então, tem outras questões que são de contato com as empreiteiras que fizeram as obras. A creche também da Hermitage teve um problema de telhado, que também já foi contactada a empresa que fez a obra para fazer o reparo. Então, assim, de fato, eram 20 unidades que estavam em condições precárias. A gente estava funcionando, mas de forma precária, como muitos prédios ainda estão. A gente ficou muito tempo sem um tipo de reforma que seja preventiva, né? Então, é igual casa. Casa, se você não faz uma reforma rotineira, você acaba tendo um problema agravado. E eu acho que foi isso que aconteceu, nessa falta desses reparos constantes, gerou esse aumento do desgaste dos prédios, né? E o prédio ele é usado 200 dias, o dia inteiro, né? Então, tem um desgaste muito grande que precisa ter esses reparos. Os pequenos reparos que aconteceram foram eles feitos por iniciativa das diretoras de escola, dos diretores, né? Que tinham um recurso que a gente gerenciava aquilo ali, eu falo em causa própria, porque eu era diretora de escola. Então, a gente fazia de um limão uma limonada para tentar trazer a melhor qualidade no espaço físico para a criança estar estudando. Mas tem prédios que ainda precisam de reformas de grande impacto, até de melhores estruturas. Bom, as escolas particulares. Sim. 3 escolas, 3 colégios solicitaram encerramento, né? Sim. Escola Alecrim, Sim. que é em Vargem Grande. Sim. Escola Cívico-Militar, que era ali no Alto. Sim. E a creche Escola Opus, Isso. aqui na Várzea. A Opus está com autorização de funcionamento suspensa, que ela ainda não entregou documentos prévios para fazer o encerramento. Mas já está em sinal de encerramento já, de atividade. Nós tivemos também outras escolas que iniciaram também, e aí não é encerramento, mas iniciaram o pedido de autorização e não concluíram. Tem então, agora dessas que você está falando, na Presidente Roosevelt, Escola Dávila. Isso, a Escola Dávila estava com uma pendência estrutural. A gente vai estar essa semana fazendo vistoria na escola, lá como conselho. Na verdade, quem faz a vistoria é a supervisão escolar, é o setor da Secretaria Municipal de Educação, que faz essa vistoria e traz um laudo para o colegiado. Aí o colegiado lá define se foram cumpridas as exigências documentais e aí delibera a favor ou contra. Por que a gente ainda está falando sobre isso em janeiro? Porque, pela legislação administrativa, as escolas têm o direito de recorrer dos seus laudos de indeferimento. Todas essas escolas foram indeferidas em dezembro, no pedido de autorização, porque tinham pendências físicas, não eram só pendências documentais. Quando, às vezes, as pendências são documentais, a gente dá uma dilação de prazo, porque a gente entende que a prefeitura, às vezes, tem uma dificuldade em emitir alguns documentos e eles não podem ter o prejuízo por conta da gestão, e a gente dá uma dilação de prazo. Só que, no caso dessas 3 unidades, todas as 3 unidades tinham pendências físicas. Então, elas não tinham concluído as suas obras ao tempo da vistoria que foi feita no início de dezembro. Então, qual é o procedimento legal?
a gente a supervisão expede um alvará de indeferimento e dá ciência a essas unidades que eles foram indeferidos e por que foram indeferidos. Eles tomam ciência disso, pedem reconsideração, é aberto um novo prazo para que eles cumpram essas exigências. Então, agora, no final de janeiro, a supervisão voltou a trabalhar, ela voltou a trabalhar em final de janeiro, e aí ela começa a fazer essas vistorias agora, no início de fevereiro, para autorizar o funcionamento ou permanecer com o indeferimento. Essa escola que está abrindo, aí não sei se... Mas você, como vereadora, pode sim falar sobre o assunto. Aqui na subida do Hospital São José, ali é um complicado estacionamento. Espero que não metam quebra-molas naquilo ali, né? Que a moda aqui em Teresópolis é meter quebra-molas. Um antes e um depois, e se tiver um no meio para atrapalhar também, pode. Igual lá na escola de Araras. Meu Deus, aqueles 3 quebra-molas são muito engraçados. Tem um quebra-molas, você já viu ali na escola Helena de Paula Tavares? Tem um quebra-molas que é depois da escola. Ele não diz nada com coisa nenhuma. Ah, não, porque tem que ter um antes e um depois. Tá, um antes e um depois, mas ali é mão única. Então o carro só desce. Então para que aquele terceiro quebra-molas? Já botaram mais um agora, uns 2 meses atrás. A questão da unidade que está sendo autorizada ali no início, é importante a gente dissociar as responsabilidades, né? O laudo de viabilidade que acho que foi entregue a essa unidade lá, quando eles deram abertura no processo com a gente, é uma definição exclusiva da Prefeitura. A Prefeitura entendeu que era viável abrir um negócio com o fluxo que uma escola apresenta naquele espaço, lá no início do processo. E aí, no decurso desse processo, foram acontecendo outras pendências, foram levantadas outras questões e, de fato, o que está sendo resolvido na Secretaria de Fazenda, de Planejamento, de Segurança Pública, dentro dos espaços da Prefeitura, o Conselho não tem domínio. O que a gente vai fazer para deferimento é analisar se os documentos pendentes que são expedidos por esses órgãos estão deferidos. Se eles estiverem deferidos, a nós só cabe fiscalizar que o cumprimento dos documentos foram feitos, que ele tem as condições adequadas de espaçamento, que ele tem o corpo docente qualificado e formado, que ele tem a equipe técnica dele administrativa também com formação e que a gente vai verificar que tem todas as características que uma escola precisa no que está no regramento da lei. Agora, as questões de viabilidade, de trânsito, de fluxo, isso é exclusivamente responsabilidade da Prefeitura Municipal de Teresópolis, desde o início da abertura do processo. Está chegando aqui uma denúncia para mim aqui, mas do governo passado. Eu preciso daqui a pouco do comercial para conferir isso aqui. Cheque. Bom, vereadora Amanda, a gente está falando da educação, que é a tua área, né? Sim. Mas, obviamente, você vai ter que atuar no município. Você não é vereadora para as escolas, para a educação. Por isso que nós já começamos com essas visitas nessas outras secretarias. Já visitamos também meio ambiente. Já fomos no Parque de Montanhas lá em Santa Rita, lugar lindíssimo que eu recomendo a toda a população visitar, porque tem uma estrutura ótima, o pessoal que atende é excelente, o Bandeira que está lá. Faço questão aqui de sinalizar o meu agradecimento pelo atendimento. Deu uma aula para a gente sobre a questão do parque, a história, né, que fala dos 3 parques que ficam sobre a supervisão do município. Então, eu acho que tem lugares fantásticos que a gente não conhece no nosso município. Então, o meu papel, de fato, é verear para o município e conhecer esses espaços que eu ainda não conheço para poder trazer algo eficiente para eles. Por exemplo, lá no bairro do Belton, na Missão Metodista Belton, de onde eu faço parte, a gente está preparando um ambiente, está acontecendo mais obras, onde nós precisamos de uma sala. Já conversei com a futura secretária da Mulher, que ela ainda não assumiu a secretaria, em que a incidência de crianças e mulheres ali abusadas e que apanham lá é muito grande, no bairro do Meudon. É óbvio que elas têm ali o CRAS, elas têm ali aonde recorrer, mas só que elas não vão, porque tem medo, porque não acreditam, porque tem vergonha, não importa. Mas quando você fala numa igreja, num pastor ou numa pastora, que é o nosso caso, ela se sente mais à vontade. A Gabriela, ela é psicóloga, está fazendo psicologia agora. Mas lá na igreja a gente tem 2 psicólogas. E aí, a gente está pensando no ambiente, estamos construindo um ambiente para mulher, para ela ser atendida, né?
E eu queria te passar isso porque é importante ter um vereador, uma vereadora, aí no caso, uma mulher, junto com a gente. Também nessa luta. E, assim, eu acho que marcas do meu mandato serão trilhadas sempre nesse segmento, né? A gente fala sempre muito da educação, porque, de fato, é uma área que eu tenho uma certa facilidade pela dedicação dos estudos que eu direcionei para isso. Agora, a mulher, sem dúvida, vai ser uma pasta que eu vou também estar atendendo, porque faço parte do Conselho da Mulher, sei da importância dos serviços que a gente precisa prestar ainda para a mulher. Meu gabinete tem 80% de mulheres, então todo o foco para a mulher também vai ser direcionado durante o meu mandato. E, Hélio, aí eu vou trazer para você também outras ações que nós estamos fazendo, né? Na última reunião do Conselho, a gente definiu, e a gente ainda vai marcar uma reunião com a Secretaria de Educação para a gente finalizar essa demanda, que a gente precisa apresentar o Conselho da Mulher nas escolas, que a gente precisa falar dentro das escolas da rede de apoio das mulheres, dos aparelhos que socorrem, de onde elas podem ser atendidas. A gente precisa, dentro das escolas ainda, implementar a questão do psicólogo e do assistente social, que é uma regra, é uma lei federal que traz isso para a gente. E tudo isso fazer... Em toda escola? Todas as escolas, públicas e privadas. Nas privadas já tem, por força da lei natural, para você abrir uma escola particular, você precisa ter o psicólogo. Não o assistente social, mas o psicólogo. Nas escolas municipais, o psicólogo? Nas escolas municipais... E um assistente social. Isso, psicólogo e assistente social. É uma lei federal desde 2018, se eu não me engano, que a gente ainda não conseguiu avançar nisso. O Conselho fez um esforço imenso para tentar fazer parceria com as universidades, para que a gente tivesse pelo menos o estagiário dentro das escolas já vivenciando esse ambiente, para que a gente formasse psicólogos e assistentes sociais com o olhar educacional. Nós não conseguimos evoluir, espero que agora a gente consiga evoluir. A gente voltou a falar desse tema no Conselho e certamente vou tentar fazer esse mesmo movimento pela Câmara. É importante que essas mulheres hoje, a gente apresenta, vou fazer um recorte até na minha fala, a gente apresenta um resultado de capa de jornal que a Maria da Penha deu a melhor resposta de atividade, de serviço para o município, prestou o melhor serviço, é o melhor da região serrana, foi que atendeu mais chamados. Isso tem duas vertentes que a gente precisa observar. Muito bom a eficiência do equipamento, acho que a Maria da Penha contribui muito para que a gente faça um trabalho efetivo de proteção, mas isso é um alerta muito ruim para o nosso município, porque se ela está sendo assim, um dos maiores destaques de atendimento, é porque o nosso município permanece violento para as mulheres. O nosso município ainda deixa muita vulnerabilidade para as mulheres. Então, ao mesmo tempo que é bacana a gente ter um equipamento de Estado que funciona com eficiência e que ajuda, a gente está falando de um tema que eles não deveriam nem existir. Esse equipamento não deveria ser utilizado para isso. A gente deveria ter a força policial em outros setores, porque a gente precisa, para ontem, mudar esse pensamento da nossa sociedade teresopolitana de tornar uma coisa normal a agressão para a mulher. É normal, isso é coisa de casal, isso, né? A gente, eu não estou vendo, eu não quero saber. Eu tive uma colega professora que me ligou muito assustada porque ela havia denunciado um casal vizinho dela, o rapaz saiu preso, a menina ficou muito acuada, só saiu depois com a família. E aí a conversa que acontecia no prédio, depois dela ter feito esse procedimento, que ela se identificou, porque como cidadã acho que é uma obrigação nossa fazer isso, sim, foi que quando ele voltasse ele ia bater nela. Porque ela fez a denúncia contra ele. Eu falei, minha querida, primeiro momento que você achar na sua vida que pode acontecer algo similar, você já chama a polícia militar. Porque a gente não pode se calar e não pode ser ameaçado por pessoas que são agressivas. Eu vou te fazer a pergunta, mas não responde não, que eu estou em cima da hora do comercial. Tá bem. As nossas professores, o corpo docente, os professores em geral, eles estão preparados para ver uma criança que está sendo agredida em casa? Vamos aguardar os comerciais. 11h39, a gente volta já.